Você já parou para pensar em como os animais respondem a desafios sociais, como a competição por territórios? Esse comportamento não é aleatório e envolve uma complexa interação entre estado social, hormônios e atividade cerebral. Hoje, vamos explorar como isso pode ser evidenciado em um peixe fascinante, o Ciclídeo Astatalutilapia burtoni. Essa espécie de peixes ciclídeos são conhecidos por viver em comunidades altamente hierárquicas. Nessas comunidades, os machos desempenham dois papéis principais: os dominantes, que controlam territórios e têm acesso preferencial às fêmeas, e os subordinados, que evitam conflitos e aceitam uma posição inferior. Esse sistema social é dinâmico. Um macho subordinado pode se tornar dominante se surgir uma oportunidade. Mas, enquanto subordinado, ele precisa lidar com desafios constantes, como a presença de rivais e intrusos no território. Essas interações sociais são mais do que simples disputas. Elas envolvem respostas comportamentais, hormonais e até mudanças no cérebro. Isso torna os ciclídeos um modelo ideal para entender como o status social e os contextos de interação afetam a biologia e o comportamento de um indivíduo. Mas afinal, o que acontece quando um intruso entra no território desses peixes? O objetivo principal desse estudo é entender como essa espécie de peixes responde a uma intrusão territorial, um momento crucial na vida social deles. Isso pode nos ajudar a revelar como o estado social molda comportamentos e respostas fisiológicas em situações de estresse. Design do experimento. Em um ambiente controlado, 8 comunidades de peixes com 8 machos e 8 fêmeas foram criados, identificados por meio de etiquetas coloridas. Após isso, os peixes foram medidos em altura e massa corporal no primeiro dia do experimento, sendo que os machos intrusos eram os maiores em pelo menos grande parte das comunidades. Os peixes machos dominantes possuíam territórios bem definidos, e após a hierarquia se estabelecerem, um macho intruso foi introduzido em alguns grupos, enquanto outros grupos permaneceram como controle. O experimento durou 17 dias, com 2 semanas de preparação para as hierarquias se estabelecerem. No dia 15, foi coletados os hormônios de cada indivíduo, e os machos que se mostraram subordinados durante as 2 semanas foram trocados por machos dominantes intrusos. Medições. Primeiro, o comportamento dos peixes das 8 comunidades foi observado, e após isso, coletaram-se amostras de hormônios e esteroides, como testosterona e cortisol. As atividades neurais também foram analisadas, utilizando marcadores específicos em áreas do cérebro ligadas ao comportamento social, como o hipocampo e a amígdala cerebral. E a partir dessas informações, o que foi possível concluir? Em relação ao comportamento, os machos dominantes responderam com ataques agressivos, mas reduziram a defesa territorial quando confrontados por um intruso. Já em relação às alterações hormonais, os machos dominantes tiveram níveis de testosterona significativamente mais altos que os subordinados, como já esperado, né? Eles mantiveram altos níveis de testosterona frente ao novo grupo social, reforçando a sua superioridade. Mas o cortisol, sendo ele um indicador de estresse, permaneceu estável. Bom, e o que mudou? Áreas como o hipocampo e a amígdala cerebral dos peixes dominantes mostraram mudanças, adaptando-se às demandas sociais e territoriais, enquanto que as fêmeas e os machos subordinados não tiveram diferenças significativas de atividade neural frente ao intruso no grupo, indicando que eles reagem a perturbações sociais de maneira mais passiva. Bom, concluindo, esse estudo revelou como o status social não apenas influencia comportamentos, mas também regula hormônios e altera o funcionamento do cérebro. Ele nos mostra como as interações sociais moldam respostas físicas e emocionais em um nível muito mais profundo do que imaginávamos. E isso não só ajuda a entender os ciclídeos, mas também nos dá pistas sobre como hierarquias sociais e situações de estresse podem impactar outros animais, incluindo nós, seres humanos.
Estudos como esse são fundamentais para ampliar nosso conhecimento sobre a biologia das interações sociais e sua importância na sobrevivência e na adaptação. Nosso muito obrigado por assistir.